Eu tenho certeza que você conhece alguém que vive controlando a dieta e nunca consegue emagrecer. E por outro lado, aquela pessoa que come muito, come de tudo mesmo assim e não engorda por nada. E no vídeo de hoje eu trouxe um estudo que comprova esse fenômeno. Por que que isso acontece? Algumas pessoas não emagrecem, outras pessoas não engordam. Quer saber? Vem comigo. Esses dias atrás eu vi um professor falando sobre esse artigo, sobre esse estudo, e eu fui logo correr atrás para ler ele. E depois que eu li, esse foi um dos artigos mais rigorosos que eu vi até hoje. Então eu preparei um resumão e resolvi gravar para vocês. E o que esse artigo tem de tão rigoroso e tão diferente assim, Rafa? Normalmente, quando a gente vê um criador de conteúdo, as pessoas falando, tem gente que fala em cima do que acha, do achismo, tem gente que fala o que escutou outras pessoas falando, e poucas pessoas acabam falando com embasamento científico, em cima de algum estudo. Mas como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Então nem todo artigo científico ele é bom. Existem artigos, estudos científicos, por exemplo, que eles são patrocinados por alguma empresa que quer que comprove alguma tese. E também tem os artigos científicos ruins, né? Que são mal feitos, que são feitos nas coxas, assim, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, tem artigo científico que eles fazem a coleta dos dados por telefone. Então, vou te dar um exemplo. A pessoa dá um cardápio para a pessoa, manda a pessoa para casa. Depois de 30 dias ela liga e fala assim, viu? Você tá fazendo a dieta? A pessoa fala assim, tô. Você emagreceu? Tô. Opa! Daí ele vai lá e anota, ó, a dieta tá dando resultado porque a pessoa falou por telefone que ela emagreceu. Mas esse artigo aqui em questão que eu falei, ele é um artigo que ele demorou 5 anos para fazer a escolha das pessoas que iriam participar desse estudo, né? Passaram por essa triagem 47 pessoas, aonde 15 pessoas foram aprovadas, porque não poderia ter nenhum tipo de patologia, não podia ter, tinha que ter um certo padrão de saúde, que eram pessoas obesas, tinha um perfil que eles escolheram para ser analisado. Dessas 15 pessoas que iniciaram o estudo, só 12 conseguiram completar, então teve 3 pessoas que abandonaram o estudo no meio. E ele foi um estudo que ele foi feito por internamento, então imagina, são 77 dias internado, então tem um controle muito grande. Foi utilizado também uma calorimetria indireta de sala. Eu nem sabia o que era isso até então, mas vou te dar um exemplo. Lá na nossa clínica a gente tem uma calorimetria indireta, que é um aparelhinho assim, que a gente pluga, e pela respiração, pela troca gasosa, a gente consegue saber distinguir qual que é o gasto energético da pessoa. A gente faz esse exame por 15, 20 minutos. Nesse estudo, eles utilizaram uma sala, que é praticamente uma suíte, que faz esse processo. Então, assim, a nossa maquininha aqui, que a gente tem na clínica, custa o valor de um carro popular 0 km. É bem caro. Você imagina quanto que custa uma sala que faz esse mesmo trabalho, assim, né? Que tem essa mesma precisão no cálculo calórico. E fora isso, a internação ainda teve alimentação 100% controlada do que eles comiam durante as 24 horas de um dia e ainda teve a análise de fezes e urina. Então, assim, eles até coletavam as fezes dos pacientes, das pessoas ali que estavam sendo analisadas, e fazia até a análise disso. Por exemplo, se a pessoa teve diarreia no meio desse processo, eles sabiam que se os nutrientes tinham sido absorvidos da forma correta ou não. Então você vê que é um estudo muito bem feito, com um grau de rigidez muito legal, que traz informações de grande valia. Mas vamos ao que interessa, né? Porque tudo agora que eu te falei aí, você às vezes não está nem interessado no assunto, mas vamos ao que interessa desse estudo. Eles conseguiram descobrir 2 extremos de metabolismo, onde eles definiram como o metabolismo gastador e o metabolismo econômico. Na prática, como é que funciona isso? Uma pessoa que tem um metabolismo de econômico, o que acontece? Dentro de uma dieta equilibrada, onde foi calculado quanto que ele precisaria para sobreviver durante o dia, eles foram lá e deram o dobro de calorias. Só que o metabolismo dessa pessoa ficava igual, o metabolismo dela não subia conforme ela teria mais energias. Então ela acabava engordando, tendo um superávit calórico. Essa mesma pessoa, quando ela recebia uma restrição calórica, aonde se diminuía pela metade as calorias que ela precisava, o que o metabolismo dela fazia? O metabolismo dela descia. Por quê? Ele gastava menos energia. Então é mais ou menos como se você fizesse um déficit calórico, tá? E o seu corpo, em vez de entender isso e começar a utilizar gordura estocada,
o corpo ele começava a gastar menos energia. Então é como se o metabolismo ficasse mais lento, né? Que a gente sempre falou a vida toda, mas o metabolismo dessa pessoa diminuía. Já para aquela pessoa que era conhecida como um metabolismo gastador, o que acontece? Essa pessoa ela teria o gasto energético dela, quando subiu o gasto energético, o metabolismo dela aumenta junto. Então ela come mais e o corpo dela naturalmente começa a gastar mais energia. Estou recebendo mais energia e vou gastar mais energia. E quando essa pessoa ia para um déficit calórico, que você diminuía a ingestão de calorias, ela também diminuía muito pouco esse metabolismo. Então ela estava aqui, ela diminuía ou às vezes continuava até igual. Então ela perdia peso com muita facilidade. Ou seja, quando come muito, não engorda, e quando come pouco, emagrece muito rápido. É muito legal, né? Você consegue perceber que a mesma dieta para pessoas muito parecidas tem um efeito bem diferente. Então, assim, para aquela pessoa, por exemplo, que quer ganhar peso corporal, quando ela tem um metabolismo de gastador, ela tem muita dificuldade para ganhar peso e ela tem uma grande facilidade para perder peso. E pelo lado contrário, a pessoa que ela é econômica, ela tem uma grande facilidade de ganhar peso, porque o metabolismo dela nunca sobe, e quando ela faz o déficit calórico, o metabolismo dela ainda desce. Então essa pessoa tem muita dificuldade de perder peso. E ó, eu até trouxe a conclusão desse artigo aqui e eu vou ler para vocês na íntegra aqui, tá? Vou até colocar na tela aqui, ó. Concluindo, usando medidas detalhadas da ingestão energética real, tá? Que eles utilizaram até a calorimetria para determinar exatamente quanto de comida essas pessoas estavam comendo e como era por internação, não tem nada de belisco. Era aquilo que a pessoa comia e pronto. E gasto energético, utilizando essa calorimetria indireta de sala, então sabia pela respiração das pessoas quanto que o metabolismo dela gastava de energia. Durante os estudos de internação prolongada, cuidadosamente monitorados, determinamos claramente que a variação na extensão de perda de peso em humanos obesos durante 50% de restrição calórica não é resultado de uma falta de adesão. Então, assim, acabou aquela desculpa da pessoa que, você não emagrece porque você não segue a dieta. É claro que isso dá para acontecer, né? A pessoa pegar uma dieta e ela não seguir exatamente e ela não ter resultado por isso. Mas também é possível dessa pessoa emagrecer menos, mesmo fazendo exatamente o que foi proposto para ela. Por isso, porque quando a pessoa faz um déficit calórico, o metabolismo ele pode às vezes chegar muito próximo de igualar, e daí o motivo dessa redução de peso corporal não ter a velocidade esperada. Mas é causado por uma variação biológica interindividual real nas respostas de gasto energético aos mesmos déficits energéticos, ou seja, fenótipos econômicos e perdulários. Se a identificação desses fenótipos podem ser aproveitadas para prevenir o ganho de peso em humanos, ainda precisa ser estabelecido. Isso aqui é o jeito que todo artigo científico termina, tá? Ele fala sobre os resultados e que a gente tem que saber como utilizar esses resultados. E assim, antes de você começar a chamar o seu metabolismo de tio Patinhas aí, que é muito econômico, pão duro e não gasta nada de calorias, seja realista e analise a sua realidade. Por quê? Nesse estudo, isso foi comprovado porque essas pessoas ficaram internadas, recebendo comida na porta e o que você vai comer é isso daqui. Agora, se você é o tipo de pessoa que belisca fora, vai num aniversário ali, come o docinho que aparece aqui, pula sua refeição e vai beliscando por fora, não é o caso de você colocar toda a culpa aí no seu metabolismo, que é muito econômico, né? E assim, o que o estudo aponta é que as pessoas não são exatamente iguais. Ou seja, tem pessoas que têm facilidade para perder peso e tem pessoas que têm dificuldade para perder peso. E vice-versa, até pessoas que têm facilidade para ganhar massa muscular, para ganhar peso corporal, e outras, por exemplo, para hipertrofiar, para ganhar massa muscular, tá? Mas não significa que você não tem resultado, significa só que ele é um pouco mais lento, né? Um exemplo bem bobo aqui, assim, se fosse assim, ninguém poderia, por exemplo, jogar futebol, porque o Messi joga muito bem, então você não vai jogar mais futebol. Como é que eu vou jogar basquete depois que inventaram o LeBron James, Marquinhos? Não tem jeito. Então, o que você tem que entender é que você tem que fazer um comparativo com você mesmo, você tem que partir da sua realidade.
Se a sua vizinha, sua amiga emagrece muito mais rápido que você, sorte dela é o metabolismo dela, mas a gente tem que ser crítico e utilizar as estratégias corretas para a gente evoluir dentro dos nossos objetivos. E a melhor solução aí para um metabolismo muito lento, que gasta pouca energia, é uma dieta equilibrada e exercícios que potencializam esse gasto energético. Então você faz um déficit calórico, a hora que seu metabolismo começar a querer gastar menos calorias, você tem que entrar com um treino bem executado, bem feito, para você aumentar o seu gasto energético e assim continuar gastando calorias. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e entendido. É um vídeo um pouco mais complexo, vamos dizer assim, mas é uma informação de grande valia que você tem que utilizar ao seu favor, né? Se você conseguir identificar aí que você tem mais dificuldade para emagrecer, tudo, potencializa os seus treinos, acerta bem na sua alimentação, que você tem tudo para ter resultado. Do mesmo jeito, se você é aquela pessoa muito magrinha, que come muito e tem dificuldade também para ganhar peso, utilize as estratégias corretas também, às vezes um treino mais intenso, uma alimentação mais líquida para você ter um maior aporte também de nutrientes aí, vai fazer toda a diferença para você, tá? Se ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários. Não esquece o meu like e até a próxima semana. Tchau, tchau!